Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês do Secreto. Hoje temos o workshop do nosso queridíssimo Eduardo Berlim. Hoje, magia com tarô. Vamos lá, Eduardo. O que você tem para contar para a gente hoje? Boa noite, pessoal. É, Vim trazer aqui um material, uma proposta para vocês, especialmente voltada sobre como pensar a magia com tarô. Tem a apostila lá que tem vários exemplos, eu botei exemplos de diferentes formas, alguns com uma pegada um pouco mais católica, outra com uma pegada um pouco mais judaica, um pouco mais de bruxaria, um pouco mais de simpatia, né? Que é porque essa variedade ela condiz com a ideia de como eu uso, como eu penso especialmente a magia com tarô. Né? O tarô é um oráculo, é um oráculo bastante específico. Né? A estrutura do tarô é uma estrutura específica, dividida em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Os menores podem ser divididos entre 40 menores numerados e 16 arcanos da corte. Né? E eles são, dentro dentro dessa proposta de oráculo, eles têm uma divisão por correspondência de acordo com uma jornada bastante específica que vai traduzir a vida humana, né? O tarô vai surgir ali nas regiões italianas por volta de 1300, 1400, com as famílias Visconde e Sforza, que depois se torna uma família só através de casamentos. E ele vai evoluindo ao longo do tempo, né? Você tem tarôs com 40 arcanos maiores, com só 10, né? E o que provavelmente começou como uma forma de contar histórias e de traduzir ensinamentos da igreja foi se tornando um oráculo ao longo do tempo, ganhando força, né? Se tornando um jogo de carta também, na Itália, era um jogo de carta. E conforme ele foi amadurecendo, ele foi ganhando outros aspectos que hoje a gente consegue trabalhar não só de uma forma oracular, mas de uma forma alfabética. Então, ao que o tarô remete? O tarô vai trabalhar com algo que muita gente por aí vai chamar de imagem arquetípica. O problema dessa explicação é que quando a gente procura entender o que é de fato um arquétipo, tanto pela literatura psicológica de Jung, quanto pela ideia dos arquétipos de Paracelso, ou o próprio arquétipo que Platão menciona, o arquétipo ele não é algo formado, ele é um protótipo básico de alguma coisa. Então, vamos supor que você queira construir um ser humano. E aí você fala assim, eu vou dar uma de Full Metal Alchemist, eu vou pegar fósforo, potássio, carbono, água, vou misturar essas coisas, fazer um ritual para criar um ser humano. Esses átomos, eles são modelos de formação. Eu vou formar um ser humano com base no ocultismo, então vou juntar os elementos fogo, água, terra, ar e éter, e eu vou criar um ser humano. Eles são também esses pequenos tijolos, essa argamassa que você usa para montar alguma coisa. A ideia de arquétipo ela parte do mesmo princípio, mas ela precisa de uma formação posterior de algo. Enquanto átomos não geram estereótipos, você nunca vai virar para alguém e falar assim: nossa, fulano é muito hidrogênio, nossa, ciclano é muito água. Os arquétipos eles vão remeter a isso. Então, quando você pega a ideia do Jung de separar os arquétipos em ânimos e ânima, né, que é feminino e masculino, sombra, velho sábio, criança, você já começa a ter uma tradução do que os arquétipos podem de fato representar como modelos de uma criação. Porque ninguém é totalmente masculino, ninguém é totalmente feminino, ninguém é ausente de sombra, ninguém é ausente de uma sabedoria da velhice. Todas as pessoas elas vão ter todas essas características em maiores ou menores escalas, dependendo do momento. Às vezes você está mais propenso ao impulso, então carrega características mais masculinas. Às vezes você está mais propenso a uma restrição feminina.
Aí você está mais propenso ao confronto e assim você entende como essa subdivisão, essa divisão arquetípica, ela vai ter uma variação de momento a momento. Mas o arquétipo ele precisa criar algo, que até foi é uma temática atual onde a gente vê alguns problemas graves quando as pessoas tentam compreender o que é um arquétipo. A pessoa vira e fala que vai incorporar o arquétipo da Cleópatra egípcia quântica da nave de Astacheron. Só que isso não é um arquétipo, isso é um estereótipo. Arquétipos formam estereótipos, estereótipos formam símbolos. Se a gente faz essa conta de baixo para cima, ela começa a fazer um pouco mais de sentido, ela começa a ficar um pouco mais explicada, um pouco mais explicada. O símbolo é tudo aquilo que representa algo que é inesgotável por si só. Vamos pegar, por exemplo, a maçã da Apple. Ela é um logotipo que se tornou um símbolo. Ela se torna um símbolo porque se eu botar a imagem da maçã da Apple na frente de 1.000 pessoas diferentes, eu vou ter pelo menos 1.000 palavras-chave, 1.000 formações, 1.000 sentenças diferentes. Alguns vão falar que é inovadora, alguns vão falar que o design é uma palavra. Outros vão falar que é muito bonito, outros vão falar que é um estilo de vida. Vai ter gente que vai falar que é caro, vai ter gente que vai falar que Samsung é melhor, vai ter gente que vai remeter ao Steve Jobs e vai falar que ele era um marqueteiro filho da puta, vai ter gente que vai falar que remete ao Steve Jobs porque ele é um grande gênio da humanidade que criou muitas coisas. O símbolo da Apple, por si só, ele já se torna inesgotável. Ele é um símbolo de tecnologia, ele é um símbolo de status, ele é um símbolo de preço, ele é um símbolo de uma maneira de viver a vida, ele é um símbolo de ser snob, ele é um símbolo de sabedoria ou falta dela. Porque, de repente, para um cara comprar um iPhone, é um ato sábio porque ele trabalha com alguma coisa que aquilo ali vai ser um item essencial. E para uma outra pessoa que não tem condições de comprar aquilo, mas que gasta, estoura o cartão de crédito para ter aquilo, ele é um símbolo de falta de sabedoria. O mesmo símbolo remete a uma infinidade de coisas. Só que o símbolo da Apple, ele precisa remeter a um estereótipo. O Steve Jobs vai ser esse estereótipo, né, quando a gente fala de Apple. É o estereótipo do gênio que cria, que ele é meio louco e que ele é arrogante e que ele tem uma série de características que reúnem ele num grupo seleto de outros estereótipos, né? Quando a gente fala de Steve Jobs, a gente está falando de um grupo que tem Bill Gates, Mark Zuckerberg, a gente está falando de um grupo que tem Nikola Tesla, que tem Leonardo da Vinci, num grupo que tem Charles Darwin, num grupo que tem Eva. Quando a gente volta na maçã, a gente fala, pô, mas a maçã do início, a maçã da criatividade, a maçã da criação, também tem essa ideia da maçã de Eva. Ela tem essa ideia do pecado original, de olhar para um iPhone como se ele fosse um pecado original. Mas como é que Eva está no mesmo grupo de Steve Jobs e como é que isso vai me levar para um arquétipo? O Steve Jobs ele muda o mundo a partir do momento que ele cria algo. O Bill Gates muda o mundo a partir do momento que ele cria algo. Darwin muda o mundo a partir do momento que ele cria algo. Tesla. Todos esses caras são iniciadores de alguma coisa. Que nem é Eva que inicia algo. Ela inicia a vida da humanidade fora do paraíso divino. Ela é um arquétipo de princípio, de inovação, de criatividade, de tolice, de inocência. O arquétipo a que todas essas figuras remetem é o que no tarô fica representado como louco. O louco ele tem toda essa ideia de princípio, de começo, de início, de criar coisas do zero. Ele tem toda essa característica de início de jornada. Só que o tarô ele faz um pouco diferente a correspondência arquetípica. É óbvio que o louco não é um arquétipo. O louco ele tem uma imagem, ele tem uma figura, ele é repleto de símbolos. E se ele tem uma imagem, ele não pode ser um arquétipo. Ele remete a um arquétipo. Ele é uma letra que representa um alfabeto arquetípico. Ele é o Aleph, ele é o A, ele é o princípio, ele é o começo. Mas para ele ser esse arquétipo de início, ele tem que incluir nele
todas as coisas que já se iniciaram em algum momento, que se iniciam agora e que vão se iniciar daqui até o final de toda a existência. O arquétipo é um modelo base. O tarô vai representar isso em vários outros lugares, né? Você sai do louco e você encontra logo de cara a família dele, todos os parentes diretos dele. O mago é seu pai espiritual, aquele que guia. A sacerdotisa é sua mãe espiritual, aquela que guia através do silêncio. Enquanto o mago traz o exemplo, a sacerdotisa traz a solidão. A imperatriz, a mãe, o imperador, o pai, o hierofante, o professor. É com base nessa inspiração que o louco começa uma jornada que vai determinar o destino dele, vai determinar a inovação dele. É em quem Steve Jobs se inspirou para criar Apple, em quem Bill Gates se inspirou para criar o Windows, em quem Eva se inspirou para comer maçã, né? Não é à toa que a serpente é tida como um exemplo de sabedoria, como um símbolo de sabedoria, como um animal que representa aquilo que é deixado para trás quando a pele velha é jogada e você cresce, você evolui, você sucede aquele ato. Mas ela também traz toda aquela característica professoral do teste, do ouço o que eu digo e entendo que é certo. É através da inspiração em alguns desses personagens que a jornada do Tarot começa. E diferente da ideia de Jung, de eu vou formatar os arquétipos de acordo com o que existe na alma humana, na consciência e na inconsciência humana, o tarô ele junta a ideia de Jung com a ideia de Joseph Campbell, de ter uma jornada do herói pré-determinada para acontecer a partir daqueles movimentos. Porque os atos do mundo também podem ser visualizados de forma arquetípica. Então, quando você passa do Hierofante, você tem o carro. A ideia de início, mas não é mais o início que você está iniciando. É a ideia de um movimento que está acontecendo por conta de atos pretéritos. Você fez algo que o mundo faz mover, né? Você vai ter o enamorado no momento da escolha. Você vai ter o carro no momento do movimento. Você vai ter a força, a fortaleza necessária para que você consiga seguir a jornada. E você vai passando arcano por arcano numa jornada arquetípica, que é o que a gente tem representado na árvore da vida hermética. E aqui eu acho bacana dizer que o tarô ele necessita que a árvore da vida com a qual ele trabalha seja uma árvore da vida hermética. A Kabbalah judaica não tem correlação com o tarô. Ela nem aceita o tarô, por assim dizer. Ela não é feita para encaixar o tarô, mas a árvore hermética, ela de alguma forma é feita para encaixar o tarô. Não à toa, ela faz o tarô é um dos grandes pilares da magia moderna que você tem a partir da Golden Dawn, especialmente. Então você tem aqui nessa árvore da vida todas as representações cifróticas. E você tem o louco, o mago, a sacerdotisa, a imperatriz, o imperador, o hierofante, enamorados, carro. Todas as cartas, elas apresentadas nos seus locais corretos. Eu entendo que para o tarot tomar essa forma, ele precisa de um caminho bastante específico dessa árvore. Ele precisa passar por um lugar bastante específico dessa jornada, né? Que é o caminho do Hierofante. Por que o caminho do Hierofante? Quando a gente fala de modelos pré-determinados que vão formar qualquer coisa, que vão ser parte constitutiva de qualquer coisa criada, desde o ser até a jornada, a gente está se referindo a coisas que existem necessariamente em Rockman. A gente está falando de uma sabedoria pré-existente que é capaz de gerar todas as coisas. A gente está falando daquela ideia pré-concebida de Rockmar ser o esperma masculino enquanto o óvulo está em binário, né? Dentro de bilhões de possibilidades, uma delas será acolhida para ganhar vida. Só que
Quando a gente vai traduzir qualquer coisa dentro dessa ideia de modelos primordiais, a gente tem que ainda assim ter uma primeira restrição necessária. Essa restrição de binar ela já tem que ter passado, porque Rockmar não está prevendo as possibilidades dentro de um ser humano, ela está prevendo todas as possibilidades possíveis. Então, ela está prevendo um planeta Terra habitado pelos tigres, ela está prevendo um planeta Terra habitado pelas formigas, está prevendo um planeta Terra que nunca teve vida, está prevendo um planeta Terra onde o arquétipo de Hecate egípcia seja de verdade, está prevendo um planeta Terra onde esoterismo quântico não seja uma coisa completamente maluca. Ele está prevendo todas essas possibilidades de realidade. Quando você faz um primeiro filtro, você fala, a partir daqui a gente vai definir o que é real, e você chega numa nova distribuição de coisas, numa nova distribuição de formato, numa nova distribuição de matéria-prima, você chega em Reset, que por muitos autores é conhecida como Casa dos Arquétipos. Ela, ela recebe informações que vão se tornar um novo referencial, né? E não é à toa que esse caminho, dentro da Cabala Hermética, vai ser o caminho da letra Tav, do prego, do que fundamenta, do que prende a casa, do que sustenta a viga, do que sustenta a madeira, do que constrói, né? O prego, que tanto em português quanto no hebraico, que é bastante curioso, ele vai a palavra prego e o verbo pregar vão ter uma sonoridade muito próxima. Você tem esse caminho onde você sai de todas as possibilidades, tem um primeiro filtro e agora você pode expandir com base no que já está pré-determinado. Então, como o Robson deixou muito claro que no chat passou por binar, você já sabe que esoterismo quântico é uma bobagem. Lá em cima tinha a possibilidade de até isso daí ser real. Desceu, não tem mais. Porque tudo que era completamente esdrúxulo, tudo que era completamente impossível, improvável, incompreensível, fora do que é plausível, de todas as formas, deixa de existir. E quando a gente desce, por mais que já tenha um filtro, está dizendo que existem possibilidades infinitas ainda de coisas. Eu poderia ter nascido em qualquer nação do planeta Terra. Eu poderia ter nascido com qualquer etnia. Eu poderia ter nascido e morrido um mês depois. Isso tudo ainda está dentro das possibilidades pré-definidas de modelos existenciais. Os filtros seguintes na visão. Eu fui nascer carioca, é verdade. Na, a, Nos filtros seguintes da árvore da vida, você vai ter toda essa nova filtragem até chegar no modelo final, né? Até você chegar na imagem que você vai ver na carta do tarô. Então, por mais que a ideia de aprendizado esteja descendo por um caminho específico, através das formulações de possibilidades, todas essas formas só vão estar perfeitas quando chegarem na manifestação. Antes disso, o que existe é ideia. O que existe é possibilidade, né? Não é à toa que, num trabalho ainda muito distante da ideia de arquétipo, pessoas que contatam o mesmo anjo vão ter visões diferentes. Elas vão ter um filtro de Esot que vai chegar diferente para elas e elas vão ter visões diferentes. Às vezes muito diferentes, às vezes levemente diferentes, mas nunca iguais. Porque para as coisas estarem visivelmente iguais para todo mundo, ou pelo menos assim a gente acredita que seja, elas têm que chegar até a manifestação. Quando você fala de algo que não chegou na manifestação, ele é variável de acordo com a capacidade de cada um de ver, de imaginar, de trabalhar uma espécie de criatividade que traduz uma informação que antes não era traduzível. Só que quando a gente fala de arquétipo, a gente está falando de algo que ainda está, não é acima num sentido hierárquico, mas ele está anterior num sentido de criação. Porque se a gente fala do Arcanjo Miguel, a gente vai falar, ele tem um aspecto paternal. Então ele tem certa influência de uma forma arquetípica, de um arquétipo de pai. Mas ele também tem questões maternas. Ele também tem um poder restritor. Ele também tem um poder de gerar rebento. Ele também tem uma capacidade
de comandar o que fica dentro de casa, de restringir, de controle do reino. Então ele também tem uma parte feminina. O Arcanjo Miguel vai tratar todo mundo no livro do Apocalipse. Então ele claramente tem uma capacidade de sombra. Ele tem uma influência desse arquétipo. Porque os arquétipos não são coisas a serem contactadas. Eles são matéria-prima. Você tentar entrar em contato, você tentar incorporar um arquétipo, é o mesmo que você tentar pegar um tijolo, botar no chão e falar: Isso aqui é minha casa. Você pegou um pouco de matéria-prima, tacou no chão e falou: Pronto, meu trabalho aqui está feito. Só que isso não vai funcionar. Você precisa, para montar uma casa, de madeira, de ferro, de aço, das vigas de sustentação, do tijolo. Você vai precisar de uma série de materiais, de uma série de modelos que vão juntar e formar aquilo. Quando a gente fala de tarô, a gente está olhando para uma subdivisão desses modelos, né, que estão ali em formas estereotipadas, né, porque ele tem uma imagem, se ele tem uma imagem, ele já não é mais um arquétipo, ele remete a. Mas sabendo disso, como é que a gente pode trabalhar a magia com o tarô? Se a gente olhar para o imperador, quarto arcano, e entender que ele remete à ideia de pai, a gente vai entender que dentro dele existe representada a ideia de todos os pais que existem, existiram e existirão, né? Ele é o pai de duas crianças, pai de três crianças, ele é o pai de pet, pai de garrafa pet com o olhinho desenhado. Ele é o pai de absolutamente qualquer coisa que possa ter um pai, né? Trouxe até algumas representações, onde a gente tem desde exemplos bem esquisitos de pai, pai de desenho animado, pai que se apresenta como um inimigo do filho. Botei o Robson aqui, porque recomendo até que vocês passem a pedir a benção pro Robson, porque tá resolvendo muito problema de todo mundo ali no grupo, então tá aí dentro da figura paterna, que deveria estar sendo bem quisto e bem agraciado. Mas quando você remete, quando você vai fazer um, um trabalho mágico onde você precisa dessa potência paterna, você precisa compreender quais são essas correspondências paternas para entender do que esse arcano é capaz. Então, quando a gente olha para o imperador e pensa, tá, o que é a ideia de pai? Um pai arquetípico, um pai que não é meu pai, não é o teu pai, não é o pai de ninguém aqui. É uma soma de todos esses pais com todos os outros possíveis. Então, quais são as características que mais irão se repetir quando a gente somar todas essas personalidades? A gente vai ter a, a questão de liderança, porque arquetipicamente o pai é quem sai de casa para conquistar e trazer alguma coisa. A gente vai ter a ideia de impulsividade, a gente vai ter a ideia de conquista, de batalha, né? Porque não tem tanto tempo que os pais das crianças pararam de lutar guerras, né? Constantemente, né? Não é que não tenha, que tenha parado, mas constantemente, né? Você tem essa ideia de quem vai para a rua conquista. Ele vai ter essa ideia de uma personalidade de características mais agressivas, de comando, de controle, de dar ordem. Aquela característica da criança que não obedece, a mãe fala: Eu vou chamar teu pai. Né? Todas essas características, todas essas possibilidades vão estar dentro do arcano do imperador. O que significa que toda vez que você quiser trazer alguma dessas características ou trazer alguma possibilidade que essas características possibilitem, você pode trazer o imperador. Você quer um novo emprego, quem sai de casa para conquistar o emprego é a figura paterna, o imperador. Você precisa que alguém que você precisa que te ligue e te responda, faça uma ligação. Quem dá ordem é o imperador. Você precisa conquistar algo que ainda não é seu. Quem conquista é o imperador. Você precisa que algo que ainda não está nas suas mãos
chegue. Quem faz esse trabalho é o imperador. Se você precisar manter alguma coisa, já não é ele. Porque quem cuida do reino não é imperador, é a imperatriz. Quando o imperador sai para a guerra, é a imperatriz que manda na casa. Arquetipicamente, o imperador nunca volta para casa. Então, se você quer um trabalho de prosperidade, você vai usar a imperatriz, porque é ela que controla as riquezas, as posses, o reino, a prosperidade, o rebento dos filhos. Enquanto o imperador é aquele que vai conquistar algo externo. Tu tá desempregado, é o imperador. Tu tá empregado e quer um aumento, você usa a imperatriz. Porque quem engravida, leva 9 meses e gera nova riqueza é a imperatriz, não é o imperador. Ah, eu já estou empregado, eu quero um aumento. Então você quer que algo seja gestado. O imperador não gesta nada. O imperador, ele é o conquistador. Ele é quem tem essa potência de conquista. Mas como é que eu vou acessar isso? Como é que eu vou encontrar um contato? Como é que eu vou trazer essa energia para alguma ritualística minha? Tudo que você tem dentro do imperador é recheado de uma série de símbolos. Ele tem a orbe, que governa o mundo na mão. Ele tem o cetro, símbolo do império. Ele tem a coroa. Ele tem a barba, que é uma característica da velhice que traz sabedoria. Ele veste as botas de uma armadura por baixo de um manto vermelho. Né? O manto vermelho que não só representa Ares, o início, a conquista, o ataque, mas também que esconde o sangue. Porque o imperador, quando ele chega em casa, ele deixa o que estava do lado de fora para trás. Ele tem os carneiros em 4 pontos de um trono de 4 lados, que vai representar a manifestação terrena de alguma coisa. Todas as características ao redor desse arcano, elas têm um aspecto de conquista. Elas têm esse aspecto de sair e ganhar a vida, e ganhar a caça, de trazer de volta. Então, quando a gente fala do imperador, a gente passa a ter uma série de símbolos atrelados a ele. Você trazer esses símbolos diretamente para uma ritualística pode ser mais do que o suficiente para você trazer essa ideia para dentro de uma ritualização que você está fazendo. Você pode pegar e usar o nome do imperador em hebraico para catar o significado dessas letras e entender correspondência e correlação. Você pode usar isso aqui como um sigilo, você pode usar isso aqui pela própria ideia cabalística de que algo escrito em hebraico tem o valor daquela própria coisa. Então, o seu problema é se livrar de alguém que tenha características imperativas, alguém que tenha toda essa parte agressiva. É verdade, bacaninha, ficou errado. O, você quer se livrar de alguém que tenha todas essas características agressivas, todas essas partes negativas do imperador. Você fala, eu preciso me livrar desse cara, ele é um chefe, filha da puta, ele é um marido abusivo, ele é alguma coisa assim. Então eu vou fazer uma ritualística onde eu vou escrever o nome da pessoa no arcano do imperador e vou rasgar, e vou jogar no fogo, e vou fazer uma reza de afastamento, vou pegar o credo da versão do Ifá, mandando embora. Você pode pegar o nome do arcano em hebraico e escrever para não ter que rasgar o baralho que você tem em casa. Você pode usar esse nome para sigilar o arcano do imperador, desde ser parte de algum servidor que você vai criar, até ser parte de alguma ritualística. Ou você pode usar essas características para ter um contato maior com o arcano, através de meditação e contemplação. Eu vou estudar a letra R, eu vou traçar no ar o sigilo do imperador, e aí eu vou botar ele impresso numa folha A3 na minha frente, e vou ficar meditando naquela porra por 4 horas, com incenso de sangue de dragão, que tem esse aroma extremamente agressivo, para eu conseguir me conectar com essas características. Porque eu, de repente, quero trazer essas características para mim, ou porque, de repente, eu quero me livrar delas, ou porque eu só sou maluco e quero brincar de scrying nos arcanos de tarô para ter uma noção de como é estar na presença desses arcanos. Porque.
Isso aí do black metal, vamos chegar nesse feedback. Mas quando você olha para outros baralhos bem feitos, você vai perceber que todas essas características da cabra, do vermelho, né, da arma, né, da coroa, do solo pedregoso, da orbe que controla o mundo, eles são repetidos sempre que a simbologia dessa carta está correta. Então, mesmo a hipótese de vou me fantasiar de imperador para fazer um trabalho de conexão com esse arcano, para poder encontrar um acesso a essas características, também pode ser, também é bastante viável para que você tenha uma percepção e compreensão melhor do arcano. Quanto mais você trabalha isso, mais fácil são as conexões com essas formas arquetípicas. Mas a gente pode olhar um outro arcano também. O carro, né, vai trazer toda uma ideia de progresso. A Golden Dawn vai chamar ele de Senhor do Triunfo da Luz, né? E ele vai ser relacionado com uma série de correspondências bastante específicas. Poder mágico, como encantamentos, um estado de consciência, que é a inteligência da casa da influência relativa à letra Het. Ele vai ter a virtude da construção, o vício da regressão, a relação alquímica da sublimação. A arma mágica dele é o Atanu. O signo é Câncer. E quando você olha para essas correspondências, você consegue ver como esse arcano também vai funcionar dentro de uma série de trabalhos que você pode fazer, né? Estudar a correspondência é uma forma de você estudar possibilidades de trabalho mágico dentro daquilo. Então, você tem algo que você quer que se movimente, que progrida, que continue. Você pode trabalhar o arcano do carro para trazer o vício, a virtude da construção. Mas se você tem algum cara, filha da puta, no teu trabalho que está só fazendo merda, tu pode manter nessa mesma construção, né? Você pode usar o carro para regredir algo que você começou e que você quer voltar atrás, porque não parece mais certo. Ou para sublimar algo, que também é uma forma de movimento, né? Ele vai ter a correlação com a Tanur pela questão de ser uma ferramenta da alquimia que também traz essa característica de mover algo de um estado para o outro. Todos os arcanos vão ter uma série de correspondências que indicam o tipo de trabalho mágico que pode ser feito usando esses arcanos. Mas o, existem correlações que são um pouco mais difíceis de serem percebidas. Quando a gente olha para o próprio carro e vê que ele é, é correspondente à letra Het, que significa cerca, né? O círculo cercado aquilo que está dentro de casa, e tu pensa que o carro e todo carro é uma casa móvel e ele tem uma correlação com o signo de Câncer, você começa a olhar para o carro como uma característica de família. E quando você olha para o caminho do carro, na árvore da vida, você tem essa mesma ideia. A mãe que empurra o filho para fora de casa ou o regresso do filho que é arremessado para o colo da mãe por conta das mazelas do mundo. Essas subcaracterísticas trazem possibilidades um pouco diferentes com alguns arcanos, né? O carro eu acho que o carro é o mais fácil de explicar isso, né? Por conta dessa característica familiar, né? Você pode pegar isso e falar assim, numa tiragem de tarô, onde o carro indica a família. Sempre que o carro aparece e mostra movimento, por exemplo, você fala assim, o consulente veio e falou assim, eu prestei vestibular para tal faculdade e estou querendo fazer medicina.
Como é que estão as coisas? Eu vou passar e sai o carro e você fala, olha, as coisas vão se movimentar nessa direção. Então, aparentemente é positivo. Se você virar para o consulente nessa situação e perguntar, tu está fazendo medicina por conta do teu pai ou da tua mãe, tu muito provavelmente vai ter uma resposta. Porque essa subcorrelação indica quem empurra o carro, quem dá esse movimento. E quando você fala de trabalho mágico, se você já tiver essa pré-determinação de movimento anterior, você movimenta o carro mais fácil. Então, se você fala assim, putz, minha mãe estava certa, eu devia ter cursado direito, e eu vou estudar, vou prestar vestibular, vou fazer todo o meu rolê para fazer uma faculdade de direito, e eu vou usar o carro para me dar esse movimento contínuo de eu estudar. Eu vou botar o carro ali, não para acelerar as coisas, mas para não parar, para eu não chegar naquele momento onde eu entro numa figura do pendurado e paro de estudar e fico na preguiça. Não, vou deixar o carro ali em cima da minha mesa, que eu sento para estudar, para trabalhar, para ele me dar esse movimento diário de permanecer estudando, até eu passar na porra do vestibular. O fato de ter uma correlação familiar impulsiona o carro mais fortemente. Uma outra forma de conexão bastante interessante com os arcanos, que eu particularmente gosto muito, é através de música. Não só música, obviamente, a gente pode usar arte para isso, mas a música é muito mais legal, né? Quem discorda está completamente errado, é só isso. Então vamos supor que você fala, eu vou fazer uma ritualística, eu quero acessar certo estado de gnose, porque eu quero que alguma coisa aconteça rápido. Eu preciso de uma resposta rápida da filha da puta da Claro para vir buscar o modem de internet porque eu cancelei essa merda, eles estão enrolando e eu vou pagar a multa por conta. Aí você fala, eu vou ritualizar com o carro, mas eu preciso acessar esse estado de aceleração. Se eu quero, é, se eu quero trazer movimento e eu quero trazer movimento acelerado, eu posso pegar um Rap God do Eminem, um Supersonic Speed do Tie-Rap, músicas que trazem essa ideia de aceleração, essa ideia de movimento muito rápido, cada vez mais acelerado, né? E trazer isso para um contexto onde eu entre num estado de gnose, né? Ou eu entro no estado de gnose e coloco a música, ou eu ouço a música a ponto dela ficar na cabeça e depois eu trabalho uma meditação para entrar no estado de gnose e realizar minha ritualística, onde eu já vou trazer essa ideia de aceleração. Então, eu vou fazer uma ritualística onde eu vou tá fazendo toda a minha parte de sortilégio no pique do Eminem cantando Rap God para ritualizar o carro. Ou eu posso pegar uma marcha, a marcha imperial do John Williams, né, tema de Star Wars, porque eu não quero um movimento acelerado, mas eu quero um movimento perfeitamente contínuo, sempre igual. Eu quero replicar aquela marcha dos, dos Stormtroopers. Eles estão sempre andando num movimento muito retilíneo, muito uniforme. Ou posso pegar Mama Said, do Metallica. Metallica, puta banda de country. Para quem não conhece, Mama Said é claramente uma banda de country. Onde você tem movimentos para deixar situações traumáticas causadas pela mãe da pessoa. Então você fala, porra, o carro tem uma correlação muito forte com a maternidade e a familiaridade, com a casa, com a família, do meu pai e da minha mãe. A minha mãe era uma filha da puta do caralho, me deixou extremamente traumatizada. Aí você pode pegar uma série do Metallica, uma letra que fala sobre isso, você fala, putz, eu vou ritualizar isso junto do carro para eu ultrapassar essa questão que não foi ultrapassada até hoje. Para eu ter movimento de saída. Com praticamente todos os arcanos, essa porra, não tocou aí, mas tocou aqui no meu ouvido do nada. Mas, gente,
muitas outras ferramentas podem ser usadas para tratar das mesmas questões de contato e de compreensão dos arcanos. Todas essas correlações de letra, de signo, de número, de símbolos inclusos na carta, elas ainda ficam atrás de uma correlação natural da carta, né? De um significado natural, do que remete às coisas mais comuns dentro daquele arquétipo. Então, toda forma de arte, ela pode e deve ser usada como uma forma também de contato, de calcinação na correlação daquele arcano. Então, numa situação onde você precisa usar o carro e você fala, cara, a música não está funcionando comigo, mas eu tenho uma situação que ela está me travando, eu preciso deixar de ir, eu preciso deixar ela, eu preciso sair dela, tu pode partir para um filme, pegar, sei lá, o Náufrago, assistir o Náufrago dando muita atenção em tudo que é apresentado ali, em todo o movimento de estar preso, travado, estar no pendurado e de repente pular para o carro numa balsa, né? Deixando o Wilson para trás, mas deixando a vida seguir para onde ela tem que ir, né? Você pode pegar um, um Senhor dos Anéis da vida e falar assim, eu vou assistir Senhor dos Anéis para poder internalizar essas características do mago e da sacerdotisa. Eu vou observar o Gandalf, eu vou observar a Galadriel, né, no, no Sociedade do Anel. Então você fala assim, putz, a Galadriel pegou o anel na mão e resistiu. O Gandalf não toca nele. Ah, o mago controla o mundo externo, mas não controla a si mesmo. A sacerdotisa não controla o mundo externo, mas controla a si mesmo. Nossa, então se eu estou numa situação onde eu preciso de autocontrole, eu preciso domar todas as minhas questões internas, eu vou usar sacerdotisa, não mago. Mas se eu estou fodido e preciso que as pessoas achem que eu estou bem, eu vou usar o mago. Se eu vou dar uma palestra, eu vou usar o mago. Se eu vou dar uma aula, eu posso usar o hierofante. Eu posso pegar o hierofante, a ideia professoral dele, e botar de marca-página no livro que eu estou lendo para compreender melhor. Eu não estou fazendo nada ainda. Eu estou só me remetendo à imagem, à figura. Eu só estou tocando levemente aquela ideia. Mas quanto mais você aprofunda nela, quanto mais características você traz com meditações, com filmes, com música, com o próprio estudo dos livros de tarô, apesar de que existe um momento onde você não consegue mais ter muita paciência para ler livros de tarô, que você começa a olhar e falar assim, cara, é tudo igual, e eu discordo da maioria deles. Todos esses materiais, eles ajudam a criar essa conexão. E quando você cria essa conexão, você consegue fazer algumas coisas um pouco diferentes do habitual, porque você consegue trazer o tarô para dentro de qualquer prática que você já tem, né? Foi muito disso que eu coloquei na apostila, né? De não só ter uma explicação, mas de ter pequenas fórmulas de trabalhos mágicos simples que você pode fazer. Então, quando a gente pega o louco, você fala, pô, o louco, ele é início, ele é começo, ele é inocência, né? E eu falo, se acende uma vela branca, que vai trazer essa ideia de zero, de começo, de inocência, de despreparo. Eu pego uma loção daquelas que tem cheirinho de Pampers. Eu fico contemplando o arcano. E aí, a partir dessa conexão, eu quero algo novo, quero uma nova experiência, eu falo, putz, eu quero ter uma viagem loucona da hora, sabe? Você está criando toda a conexão para aquilo arcano, para que aquela imagem te remeta aquilo e te traga aquilo. O problema é quando você faz isso com o outro, fala, eu quero ter uma viagem nova, uma experiência nova, tu não sabe se ele vai te levar para o filme do Albergue ou se ele vai te levar para o Eurotrip. Você não sabe se você vai acabar tendo uma experiência muito louca de absinto e transar com sua irmã, tipo, no Eurotrip,
Ou se você, sei lá, vai acordar numa banheira de gelo sem metade dos seus órgãos. Porque o louco, ele só vai. Ele não pensa. Ele é Steve Jobs criando a Apple. Ele é Eva comendo a maçã. E agora a gente está aqui por conta de um único ato, entendeu? A gente está pagando para toda a eternidade, né? E a mesma coisa vai se adaptar a literalmente todos os outros arcanos. Você pode pegar um aleatório aqui. Ah, pegar um pequeno que eu não vou ficar lendo 15 quilos de texto que eu mesmo escrevi, né? Os namorados, você usando a simbologia da letra hebraica, a tradução dela, e entendendo que se o arcano do Enamorados está conectado ao signo de Gêmeos e à espada, dois símbolos de características cortantes no sentido de inteligência, no sentido do elemento ar, no sentido de discernimento de coisas, você fala, putz, o Enamorados pode me ajudar numa escolha racional. Eu posso ritualizar ele para uma escolha completamente racional. Ou você pode usar o Hierofante para prestar mais atenção nas aulas do Robson, pela Secreto Secretório. Né? Você vai assistir a aula, coloca o Hierofante num ponto onde você esteja sempre vendo ele durante a aula. Bateu aquela distração, deu uma piscada de olho, olha para ele e volta para a aula. É simples, mas ele já te conecta com aquele processo. Ah, mas eu quero usar isso de uma forma cada vez mais potente, cada vez mais poderosa, cada vez mais grandiosa. Eu quero usar o Hierofante para sedimentar a minha vida familiar, porque ele tem essa ideia do prego que fundamenta a casa, mas ele é o signo de touro, então ele é a casa com a agricultura, a família reunida. Eu quero usar ele para sedimentar tudo isso. Posso só pegar o arcano e me conectar com isso? Talvez se tudo em você já tiver a característica necessária para montar essa conexão. O teu mapa tem touro no Sol, touro em Vênus, touro em Júpiter, touro na. Tu vai ter uma facilidade natural. Não, eu não tenho nada disso, mas eu sou um Amish. Puta, você nem precisa do Hierofante se você é um Amish. Você já está cultivando terra e a tua primeira namorada vai ser a tua esposa. Né? Você já está com todas essas questões de fundamento completo da vida muito bem aspectadas. Putz, não, minha vida foi completamente desregrada até agora, mas eu quero usar ele para sedimentar essas coisas. Você vai ter que ter um pouco mais de trabalho. Você vai ter que acessar. E normalmente isso é um trabalho que vai levar pelo menos alguns meses de, de repetição. Né? Pelo menos, sei lá, uns 20 minutos, 30 minutos de uma contemplação do arcano diariamente, com um estudo contínuo dos seus significados, etc., para você criar uma relação muito forte com aquilo que você não tem. Mas ainda assim, ela é bastante factível, ela é bastante funcional. O que eu não recomendo é tentar fazer de forma nenhuma com, é, com os arcanos maiores. Qualquer tentativa de incorporação, pelo motivo óbvio de que se você tenta, primeiro que a chance de falha é enorme, mas se você tenta e consegue incorporar a imagem do imperador com toda a questão arquetípica que ele está relacionada a pai, significa que você está trazendo para dentro do teu cérebro todos os pais que existem, existiram e existirão. Mãe que é pai, avô que é pai, tio que é pai. Pai que é pai, pai solteiro, pai de pet, pai de garrafa pet como desenhado. E você trazer todas essas coisas para sua cabeça ao mesmo tempo, o, o que você provavelmente vai conseguir encontrar é loucura. Porque são muitas personalidades atreladas a uma mesma imagem essencial. O mesmo vai valer para todos os arcanos.
Porque quando você fala, vou trazer a carta da morte, para mim, você está trazendo todas as mutações e transformações na humanidade. Desde o cadáver que apodrece até o casulo que vira borboleta. Desde a pessoa que genuinamente muda e melhora até a pessoa que genuinamente muda e piora. Você traz todas as transformações. Você fala, vou trazer o sol, vou tentar incorporar o sol, porque o sol ele tem esse aspecto de vitória, de finalização. A finalização e a vitória da vida é a morte. Então, nenhum deles vai ser aconselhado a esse tipo de trabalho. Outra coisa que claramente não é aconselhada é tu pegar e tatuar um arcano no corpo. Tu tá puxando um fluxo muito constante daquela força para um lugar onde ela não deveria estar. Né? Você tira de si mesmo capacidade de descanso. Né? E é óbvio que a mesma coisa vale para, sei lá, eu vou pintar a carta da estrela no teto do meu quarto. Não. Todos esses contatos, eles precisam de uma finalidade de limitação. Eles precisam de tanto um tempo de absorção quanto um tempo de saída. Mas se você consegue compreender a base disso, como eles vão se conectar com você, você consegue trazer o tarô para dentro de qualquer prática. Vai fazer Pitarquia Luquiana, que é botar os arcanos que remetem ao teu pedido em cima da mesa, como uma forma de direcionamento e reforço, para funcionar. Eu quero botar na minha prática de Wicca, vai funcionar. Eu quero botar o. Eu quero fazer oração para Jesus Cristo, porque eu sou muito cristão e eu quero usar o mago do tarô do Heaven and Earth. Ele já é basicamente Jesus Cristo desenhado. Se você entende que o que tem ali são peças de Lego que você pode montar qualquer coisa, você trabalha a magia do tarô para qualquer coisa. Né? Especialmente quando tu começa a entender como elas podem ser somadas para alguma coisa. Então, você fala, eu preciso controlar algo interno e preciso sair de uma situação. Estou passando por uma depressão e eu quero sair dela. Mas primeiro eu preciso controlar a depressão. O controle é a sacerdotisa. A saída é o carro. Você pode pegar a sacerdotisa e o carro para auxiliar uma dificuldade que você tem em projeção astral. Você pode pegar a estrela e a força para você não desistir de algo que você está tentando realizar. E fala, putz, eu estou tentando completar algo, mas tá difícil. A estrela vai te dar a esperança. A força vai te dar a fortaleza necessária. Fala, pô, eu preciso mudar uma situação, mas eu preciso mudar a situação exatamente para onde eu quero. Você fala, putz, então eu preciso ver para onde a fortuna me guia. Então você junta o Hierofante com Roda da Fortuna. O Hierofante observa e tenta parar a roda no momento adequado. A roda leva para todos os momentos de possibilidade. A partir do momento que você faz as combinações, você consegue deixar muito mais claro o que você quer. É como se você montasse não só o ser com que você quer se comunicar, como todas os direcionamentos que ele vai ter. Você pode falar assim, putz, então eu quero montar um servidor para alguma finalidade específica, eu posso juntar arcanos diferentes do tarô nessa formação, de repente usar correlação de letras hebraicas. Eu quero juntar arcanos diferentes para uma apresentação de trabalho. Ao ter eu ter uma apresentação de produto no meu trabalho, eu preciso brilhar e preciso fazer que as pessoas meio que me obedeçam, eles sigam o meu comando. Você pode juntar imperador e nada. Eu quero que o mundo se ajuste para eu poder modificar alguma coisa em mim. Posso juntar a justiça com a morte. Não vai ser agradável, mas pode juntar.
E basicamente pensando dessa forma, tu consegue trabalhar qualquer possibilidade dentro do tarô. E acredito que seja isso. Vou olhar o chat aqui. Até tem que perguntar se o povo deixou, se o povo se ficou dúvida de alguma coisa, porque eu só saio falando e é isso, né? Pouca didática que eu tenho é a didática do ódio. E aí, Edu, foi muito difícil? Cara, eu acho esquisito. Eu acho uma coisa esquisita. Toda a minha experiência com aula na vida foi aula de piano, né? Que é 1 a 1, e significa que toda semana a pessoa volta falando: Ah, essa semana não deu tempo de estudar a música. É, acontece parecido com os grimórios. A galera faz o curso, mas praticar. Dificilzinho, hein, o pessoal praticar. Devia pôr a mãozinha mais na massa. Isso é Obrigado pela verdade. palestra, Edu. Foi sensacional. Cara, eu que agradeço. Já estava há uns 4 meses com isso na cabeça. Você tem que, que a gente chama de, né, da galinha pentelha, né? Você tem que desenvolver essa didática. Eu tô assim, para quê? Para quê? Me deixa? Eu falei, não, tá bom. Eu já sei que não vai parar. O Alan perguntando aqui sobre menores ou corte. Servem pra caralho pra nós. Os da corte. E aí, isso aqui é até recomendação boa de fazer. Faz o, façam o Visconde Esforça do Robson. Assim que abrir o mito moderno lá do Grola, façam, e aí na sequência façam o Gilded. Que aí tu vai olhar assim e falar, putz, tem muito uso para ficando da corte, muito uso para ficando menor. Os da corte, então, os da corte dá para fazer incorporação, é da hora. Incorpora a personalidade. Mas é um rolê esquisito. Fica dando tilt na cabeça depois, mas é legal pra caralho. Edu, foi fantástico. Você sabe o quanto eu admiro o seu trabalho, o seu conhecimento e tudo. Cara, foi lindo. Pô, Parabéns. valeu. Obrigadaço mesmo. Bom, muito obrigado a todos. Encerramos hoje por aqui. Muito obrigado, Eduardo. Espero que decida dar mais palestras. Essa foi só uma primeira, acredito. Vai ficar gravado, Vamos tá? ver, vamos. E aí, quem vai ter o controle dessas aulas é o Eduardo. Quem quiser, peça para Ah, ele. eu vou jogar já num drive aqui, que aí facilita para repassar para quem quiser. Beleza. Aí eu converso os mais detalhes dessa aula aqui com você depois, Eduardo. Até mais, Beleza. pessoal. Tchau, tchau, gente. Boa